tô convidando uma dela pessoal. Oi, Camila, E agora sim, oi Michele, tudo bem? tudo bem com você? Bem, Gente, conta aí de onde vocês estão, enquanto a gente começa aqui, de onde vocês estão falando, se estão em Dublin, se estão no Brasil, se estão na Suíça. A Michele está na Suíça, são 2 horas da tarde na Suíça agora. isso, as duas agora. Agora é 1 hora da tarde aqui em Dublin, no Brasil às 10 da manhã. Uhum. Eu estava contando aqui, você estava acompanhando aqui o início? Eu tava acompanhando pelo meu pessoal, porque senão dá Ah, som, né? ah. Por Ó, isso. Bordeaux, é Bordeaux que fala, Dani? Na França, Limerick na Irlanda, ó, Curitiba, Brasil, a Ana. Ah, bem legal. Legal. Mundial a live, Tá mundial, não tá? Tá nos né? 4 continentes. Clarete, Clarete tá em São Paulo, que eu sei. São Paulo, Paloma. Se você quiser contar um pouquinho, Michele, conta um pouquinho pra gente do objetivo do perfil, da ideia que você tem, né, com o Uhum. trabalho, que eu acho que é um trabalho muito legal, muito legal a ideia que você teve, a iniciativa, tudo, achei muito, muito bacana. Uhum. Então, conta um pouquinho para o pessoal que está aí vendo a gente hoje, antes da gente começar. Ok. Então, eu sou Michelle Serafim, meu perfil é Desafios da Imigrante. E o meu objetivo com o perfil é desmistificar um pouco essa imigração, né? Romantizada, como a gente já conversou na outra live. Porque ainda tem, apesar das pessoas dizerem que não, mas tem ainda a questão das pessoas imigrarem e talvez ter uma imaginação de como é, né? E ser totalmente diferente o que é, a gente sabe. Você lida mais do que eu com isso. Eu sempre digo que eu falo de maneira como uma imigrante raiz. Eu moro aqui, sou casada aqui, tenho filho aqui. Você lida com vários tipos de imigrações, né? Quem estuda, quem casa, quem vem para trabalhar. Mas eu acredito que alguns sentimentos são os mesmos, né? E então eu resolvi abrir esse Instagram por cursar tecnologia, eu tinha que trabalhar com as redes sociais, não quis abrir um Instagram fake, ou não tenho talento para ser influencer também. Então eu escolhi esse tema, né? Imigração consciente. Uhum, legal, muito importante, muito bacana. Então, vamos começar um pouquinho falando de relacionamento, né? Que foi o tema que a gente Uhum, vai falar. Eu acho importante a gente falar um pouquinho das diferenças culturais, né? Já que a gente está falando de relacionamento entre expatriados, né? Então, pessoas que uhum. saíram do seu país de origem aí e estão vivenciando essas relações em outros países. Conta um pouquinho assim da sua experiência, do que você percebe, por exemplo, entre Suíça e Brasil, diferenças culturais, diferenças da forma de se relacionar. O que você percebeu desse tempo que você está aí? Bom, eu primeiro cada um ama de um jeito diferente, né? Cada um tem um jeito pessoal, mas nós brasileiros somos conhecidos por ser muito, nós somos carinhosos, emotivos e, né? Uhum, E aqui, assim, não é muito perfil. Não estou generalizando, porque nós temos que uhum, tomar cuidado com o que se fala nas redes sociais, mas é fato que aqui eles não são conhecidos por ser, assim, vamos dizer, tão amorosos como a gente, né? uhum, Nós no Brasil tem essa cultura do abraço, né? Vizinho é família, essas coisas assim. Então, uma das diferenças que eu acredito que seja essa, né? Nós somos bem de abraçar, beijar e tudo, e aqui eles são mais, né? Reservados. No reservado. relacionamento, vou falar brasileira, porque eu sou brasileira, então, no Uhum, relacionamento brasileira com os nativos daqui, eu acredito que seja uma diferença, assim, um pouco. Nós somos mais, assim. Eu, por exemplo, eu gosto de abraçar e gosto também de datas comemorativas, né? Por exemplo, Dia dos Namorados, essas questões assim, é que não é muito assim, né? Eles são mais tudo, né? É meio, eu não sei, não faz diferença, seria a palavra? Não é importante? Não sei, algo nesse sentido, né? uhum, Nós não, nós somos bem comemorativos, nós somos o país do carnaval.
né? São um país da festa. Uhum. E aqui é muito. Eles te brecam muito, né? Uhum. Eles. Mas eu acho também que é um relacionamento que tem coisas para dar certo, porque dá um equilíbrio, Uhum. né? Sim. Um é. Eu falo, eu vou dizer a minha opinião pessoal. Eu tenho um namorado, ele é meio finlandês. E eu falo que ele é o iceberg, eu sou o vulcão, né? Porque ele é todo. Ah, e eu não. Eu sou... Então dá um match aí. Sim. Sim. Mas você tem que saber administrar. Se você for. Eu vou dizer. Se você for diva e você gosta Uhum. que as pessoas tenham a iniciativa, são as pessoas erradas para você ter um relacionamento. Sim. Mesmo. Agora, se você. Eu sou assim, por exemplo, Dia dos Namorados, eu que faço, assim, eu cozinho, meu hobby é cozinhar e meu trabalho também. E então eu que faço tudo, eu que gosto de cozinhar, decorar e tudo. E ele faz o drink. Nada mal, né? Nada mal. Tá bom. Sim, essa questão que você falou, né, das diferenças, a gente encontra aqui na Irlanda muito parecida. Eu acho Uhum, até que é o clima também, né? Esses países de clima mais frio, enfim, o clima influencia muito no nosso humor, né? uhum, E aqui também, os irlandeses também são menos do contato físico, né? Então, uhum. principalmente no primeiro contato, na primeira, assim que conhece, é um aperto de mão, né? Depois é um oi, oi, né? Não tem muita coisa de abraçar, de beijar. Isso eles deixam mais para datas assim especiais, comemorativas, aniversário, Natal, Uhum. que tem aí uma demonstração maior de afeto, mas no dia a É. dia não, né? E até para namorar, assim, eles não gostam muito de demonstração pública de afeto, Uhum. né? Então, assim, É. beijo, abraço, essas coisas assim, né? No bar, no cinema. Normalmente, né? Tem suas exceções, mas normalmente não é também a coisa deles, não. Então, preferem Uhum. algo mais privado na demonstração de afeto, quando estão num relacionamento, por exemplo, né? Aham. Então, se não estão no relacionamento, já tem uma certa distância física, né? Coisa que nós brasileiros normalmente a gente avança mais, né? Nesse quesito Uhum. físico. A gente beija, abraça. Tava até vendo uma pessoa que tinha falado que uma pessoa fez um favor para ela num Airbnb que ela ficou, e aí ela foi lá agradecer. Quando ela foi dar um beijo na pessoa, a pessoa meio que afastou, ficou olhando para ela estranha, É. fazendo. Nem entendeu o que ela estava fazendo, né? Uhum. Então, essas diferenças é importante a gente ver, porque uma coisa que eu acompanho muito aqui é inicialmente quando o brasileiro começa a se relacionar com o europeu, por exemplo, às vezes não entender muito bem essa diferença, ou ainda que sabe que tem uma diferença cultural, não aceita muito bem. E aí fica esperando o contato como a gente tem com brasileiros mesmo. Então fica Uhum. esperando um namoro com outro brasileiro. Mas na verdade você está namorando uma pessoa de outra nacionalidade, de outra Uhum. cultura, né? A gente vive num país tropical, sol, então a gente é muito festeiro, né? Churrasco, carnaval, muito afetuoso, a gente Uhum. demonstra muito. E eles são o inverso, então já são mais fechados, a coisa é mais fria, assim, como um todo, né? É. Então, tudo isso faz com que a pessoa às vezes sinta falta, por exemplo, de mais abraço. Né? Eu tenho uma paciente que ela namora uma pessoa da Holanda e que ela fala, mas ela não me abraça, mas a gente, né, eu preciso de mais afeto, de mais beijo, de Uhum. mais contato. E para a pessoa, aquilo já ultrapassa. O que ela pode dar, o que ela considera assim que é necessário para a relação. Né? É. Então, muitas vezes tem esse choque cultural, que vai passar desde da questão da linguagem, né? Porque falamos línguas diferentes, e aí a Uhum. gente tenta aproximar isso aí com o inglês, e no português já é diferente, já é difícil, às vezes, a gente se comunicar, né? Quando a gente fala a É. mesma língua, Alemão, a mesma então. cultura, a gente enfrenta um monte de barreira, né? E aí, quando você vai falar outra língua, então, tem as diferenças culturais, porque não é só a língua em si, é a forma como se comunica. Então, às Exato. vezes, a gente tem uma forma de se comunicar que para eles parece muito direta, Uhum. muito rude até. Porque a gente vai falar menos assim, você por favor poderia, quem sabe, né, pegar aquele Uhum. copo d'água, se não for, se você tiver a chance de pegar, enfim, né, eles falariam assim em inglês, então é uma coisa mais polite, né, que na Irlanda
pelo menos eles são muito polites. A gente já falaria de uma forma mais direta. Pega um copo d'água ali. Então, um exemplo bobo, né? Mas pode soar mais rude, porque é a Uhum. forma de falar. Então, não é nem o inglês, porque o inglês tá ok. Você falou, foi comunicado, foi entendido, mas a maneira, então tudo isso fala muito assim de como que a gente vai se conectar, né? Como que essa relação vai acontecer. Então, todas Uhum. essas diferenças aí podem ser barreiras e podem ser um choque, que atravessar isso tem seus desafios, né? Eu tenho um filho, né, de 15 anos, metade suíço. E pra mim, assim, depois que você tem um filho, que você realmente percebe que é deles mesmo, né? Uhum, Porque eu, por exemplo, obviamente eu quis criar meu filho da maneira que eu é, conheci, né? Com uhum, afeto. Mas também biologicamente eu acredito que eles sejam assim, né? Eu uhum, nunca estudei a fundo isso, eu só posso dizer da minha vivência com meu filho. O meu filho não gosta de abraço e beijo, nem quando ele era pequeno. Ele uhum. me empurrava assim. E eu não, eu falava, meu filho, eu sou sua mãe, vem aqui, dá um abraço. E ele, né? Sim. Ele vive a maior parte da vida dele aí. Ele nasceu aqui. Nasceu aí e vive aí desde que nasceu. Desde que nasceu e vai na escola aqui, tem essa influência também, né? Então, Vai na escola com 4 anos já, no prezinho, então passa a é. maior parte do tempo na escola. Então, quer Uhum. dizer, passa a maior parte do tempo com a cultura daqui. Uhum, é isso, né? A cultura influencia muito a nossa forma de se relacionar. Uhum, Então, essas são as principais diferenças assim que a gente vê, né? Essa questão do afeto é muito importante, a forma de demonstrar afeto, né? Porque não é nem que eles não sintam, ou não queiram, não gostam, é que tem outra forma de demonstrar. Aprendeu de outro jeito, foi influenciado uhum, de outra maneira, né? Então, tudo isso é importante a gente reconhecer quando vai ter um relacionamento ou até morar, né? Com pessoas de outras culturas. Então, aqui, eu já morei, por exemplo, com pessoas de culturas muito diferentes, do leste europeu, enfim, da Europa aqui, da parte, tanto irlandês quanto Europa do Oeste, uhum. espanhol, português, e é muito diferente também, até aqui dentro da Europa também é muito diferente as culturas, É. né? Então, a gente entender isso ajuda esse relacionamento a se desenvolver melhor. E buscar também o que a gente tem de semelhante, né? Eu acho que isso é Uhum, uma boa forma da gente é, se conectar com outra, buscar o que a gente tem de parecido. Por exemplo, aqui na Irlanda, né? O que eu noto que a gente tem de parecido com os brasileiros? O uhum, gosto pelo esporte. O irlandês adora esportes, né? No verão, uhum, as quadras tudo cheio, eles sempre. Estádios também, eles gostam muito, inclusive até não se vestir, se vestem com roupas esportivas no dia a dia. O gosto pela música, todo lugar, todo pub que tem música, adoram música. São muito musicais, tem muitas bandas também que é daqui, da Irlanda, uhum. Oasis, enfim, até o YouTube, né? É, a coisa de ser mais alegre, também de ser mais amigável, de receber bem o estrangeiro, porque o brasileiro é assim, né? É. Recebe muito bem o estrangeiro, né? A gente tem que Uhum, falar a língua, entender, muito hospitaleiro, né? E os uhum. irlandeses também são. Então a gente chega aqui e eles também se esforçam para entender nosso inglês, para se fazer entender. São muito piadistas, assim, sabe? Então são Uhum. muito engraçados, até essa coisa da piada, né? É algo que às vezes eles têm um humor que pode ser um pouco mais ácido, aí, um humor Então, um né, pouco mais sarcástico, né? mais sarcástico, exato. Então, às vezes, pode cair meio mal também. Tem gente que Uhum. não curte muito, que leva mal, até em relacionamentos também. Eu já tive uma paciente que namorava com um irlandês, que falava de algumas piadas que ele fazia, e ela estava querendo já terminar a relação, porque ela falou, não é possível, olha o que ele me É, falou. É isso, né? Essa questão do humor de alinhar. E até dela se fazer é, ser entendida por ele, nesse sentido de que assim, o que ofende, o que ela como que ela se sente em relação a certas brincadeiras, porque é muito diferente do mundo dele e vice-versa. Então, esse diálogo vai conectar, né? Assim, ó, eu não sou acostumado com esse tipo de brincadeira, ou então eu me senti assim uhum. com isso, ou você pode parar, prefiro que você né, não faça. Mas é algo que é isso. Se você não entende muito bem esse estilo, você pode ficar aí, né, assim, levar para um lado mais pessoal, uma coisa que é mais natural, na verdade. É. Eu acredito que
essas, assim, tendo, eu sempre digo assim, eu fabriquei um meio suíço, né? Então eu vivo né, vivo na cultura, trabalho numa empresa suíça. Uhum, Aqui na Suíça eu acho que eles são um pouco mais fechados que aí na Irlanda. Essa é uhum, a impressão que eu tenho. Mas quando eles se abrem, é que eles são muito reservados. E até você. Eu dou risada. O meu namorado, quando eu conheci ele, ele ia sempre na minha casa. Ele chegava, sentava no sofá e não falava. A gente assistiu o filme, né? Comia, e ele falava muito pouco, assim. Eu sou muito falante, né? Acho que já percebeu, eu sou bem expansiva e tudo. E ele não, ele. Ah, assim, eu pensava, gente, será que é normal, né? Assim, sim, é. Eles são assim. uhum, Nós somos, então, acaba que espera que nós esperamos que eles vão ser como o brasileiro, né? E não vão. Talvez nem como italiano, nem como português, né? uhum, Nem como espanhol. Eles vão ser mais dentro da caixa. Acho que seria sim, essa palavra. é. Outra coisa é isso, né? Você falou isso dele sentar, ficar meio calado. Tem histórias também que eu escuto aqui, assim, né? De que muitas vezes, assim, eles inicialmente são muito diferentes da gente. Por exemplo, numa paquera, numa balada, então muito diferente da do brasileiro, né? No sentido É, de... praticamente você tem que saltar em cima dele. Isso, exato. Essa é a reclamação principal, né, das brasileiras. E assim, falta mais iniciativa. Mas é Uhum. interessante porque eles são, por outro lado, assim, mais respeitosos. Então, eles têm muito receio de desrespeitar, de passar uma linha ali com a mulher, né, de fazer algo que ela não queira, de estar sendo demais. Então, aí por isso eles seguram até muito. E Uhum. também não tem essa cultura da pegação que a gente tem na balada, por exemplo, no Brasil. O cara vai, já começa ali a se olhar, e já, daqui a pouco alguém já chega, já conversa, já tá se pegando, e já. Não, eles não têm essa cultura na balada dessa pegação, assim. Eu nem vejo muito, eu não saio muito, eu sou meio de Ah, olho. Mas aham, quando eu saio com a minhas amigas, assim, você não vê, assim, as pessoas no bar, no pub ou na discoteca se beijando, né? uhum, Como no Brasil, você não vê. E nem, uhum, assim, eu pelo menos raramente vi acontecer. Eles são bem, sim, nem homens nem mulheres, assim. sim. Exatamente. É. A Dani estava falando aqui, né, da questão do afeto, que é muito importante, que os filhos dela são conhecidos como huggers. Então, né? Teve uma que comentou que ela tem que implorar afeto. Eu queria isso. Eu tento não focar nos comentários. Ela falou que ela comentou que ela tem que implorar afeto. Aham, sim, sim. E até quem é casado com brasileiro, né? A Raquel tá comentando aqui que é casado com brasileiro, e quando nos mudamos, a relação muda também, né? Porque a personalidade também sofre alterações com todas as mudanças. Exatamente, é bem isso, né? Porque a gente vai ser influenciado por esse novo clima, Pelo ambiente, pelo né? ambiente, pela cultura, né? E a gente mistura, né? A gente vai misturar a nossa cultura com a cultura local, com onde a gente está, e a gente vai se adaptando a isso também, né? Então, de fato, muda a forma com que a gente se relaciona aqui. É diferente da forma com que a gente se relaciona no Brasil. Eu também posso falar isso por experiência própria. A forma com que eu me relacionava antes de mudar para a Irlanda era uma forma muito mais brasileira mesmo, da nossa cultura, né? E isso hoje juntou muito mais com uma forma daqui. Então tem um mix muito maior, assim, né? Que tem outra coisa também das relações aqui, né? Da forma com que eles se relacionam, que é o fato de dar mais espaço, de ter uma relação, de ter uma vida um pouco mais individualizada, Uhum, né? No Brasil a gente tem uma coisa mais junto, assim, tudo muito junto, pode ser um pouco até mais dependente. Aqui uhum, eles reservam o tempo para os amigos, o tempo para a família, o tempo individual, e isso é normal, não é uma coisa que precisa, não é um big deal, né, como dizem. uhum, Então, faz parte já. E aí, muitas vezes também, que eu encontro nos atendimentos com algumas pacientes, é esse estranhamento, assim, de, os amigos parecem que são mais importantes, ou, ele desmarcou comigo para ir jogar golfe com o pai, como se fosse uma coisa, assim, é, muito absurda, porque é uma coisa muito diferente da nossa. Mas, na verdade, não. No fim, assim, se a gente pega isso também e vê que tem algo muito interessante nisso, isso é muito saudável. Então, é só algo que a gente também pode incorporar,
sabe? E manter a sua vida, os seus interesses, as suas relações fora também da sua relação romântica apenas, né? Então, É. essa mistura também pode ser muito interessante se a pessoa estiver aberta para isso, observar Uhum. isso, observar o que pode ter de bom também nessa cultura, né, do outro, e também incorporar elementos que são interessantes para a gente, né? Assim como eles podem incorporar assim, um abraço, um beijo, né, a conversa, mais o toque, para o brasileiro ficar mais, né, se sentir mais em casa, afetivamente falando, a gente também pode internalizar mais esses hábitos que são saudáveis, né? Uhum. De um foco assim na vida em vários interesses, não só na relação afetiva, né? Mas você acredita que é uma pergunta pessoal, assim, Tá. que tem alguma relação por nós estarmos sozinhos aqui, não ter a mãe, o pai, a família, os amigos. Então, Uhum, eu me senti em algum momento na nova. Eu sou divorciada e tenho um uhum, namorado agora. Então você uhum, aprende com a vida. uhum, Uma coisa que eu percebi nessa relação que eu tenho agora, às vezes, por, por a gente não ter, que eu me mudei de cidade, então as minhas amigas ficaram lá onde eu morava e eu fiquei aqui uhum, meio que, né, só, um pouco isolada da minha rede de apoio, né, que eu uhum. tenho. E Sim, aí eu comecei a perceber que talvez por nós não termos aqui a família, os amigos perto e tudo, a gente acaba focando só no namorado, só no marido, né? Ele é. acaba tendo tudo. E aí a Uhum. gente acaba achando que ele tem que estar sempre pronto quando, né? Suprir tudo, né? É. É isso mesmo. Eu lembrei até de um atendimento que eu fiz que a pessoa dizia isso, dizia assim, ele não sabe que eu não tenho ninguém aqui, eu não Uhum. tenho família, não tenho amigo, não tenho ninguém, então que eu preciso que ele esteja comigo a maior parte do tempo. Tudo bem, ele até sabe, mas assim, é Suprir. justo, né? Ele dá conta É. de tudo, né? E assim, é justa essa expectativa de que o outro tem que suprir toda a minha falta. Então, na verdade, pode ser que eu tenha que desenvolver minha rede de apoio aqui, né? É. Minha amigos, fazer amizades, entrar em grupos, sabe, fazer aulas de dança, do que Uhum. está tendo na cidade. Tem o Meetup, que é aquele aplicativo também, que as pessoas se encontram, né, por assunto de interesse, Ou sabe? até online também, assim, as pessoas. Online também. Eu tenho várias amigas online que eu converso. Praticamente meia semana é online. As pessoas pensam assim, porque às vezes você tá em casa, tá esse frio, não quer sair. Gente, tem rede de apoio online, Uhum, acreditem nisso. uhum, Tem cursos, várias coisas. Eu, por exemplo, eu faço faculdade online, né? Eu converso todo dia com minhas amigas do grupo da faculdade, elas estão em todo lugar do mundo, no Brasil, e aí nós conversamos e passa o tempo assim, às vezes você fala, comenta uma coisa ali e ela te dá assim sabe, uma palavra assim de apoio, alguma coisa, e aí seu dia já melhora. é, sim. Mas de fato, né, é isso mesmo. E a gente fica mais vulnerável mesmo, né? Porque é isso, a Uhum. gente tá fora da nossa zona de conforto, da nossa base, da nossa língua, da nossa cultura, de família, de alguém que você pode correr para casa, se, né, do familiar, se tiver algum problema, alguma questão. Então, sim, a gente pode ficar mais vulnerável, pode ficar mais carente, pode ficar Uhum. com uma demanda maior ainda para o relacionamento suprir, né? Só que isso também, ao mesmo tempo, é um perigo para a relação, porque a gente coloca toda a expectativa em alguém e em um relacionamento. E aí o campo para frustração daí é enorme, né? É. A chance de alguém atender todas as nossas expectativas. Eu vejo, eu tiro eu como mãe. Meu filho, a minha família tá no Brasil, minha família é gigante no Brasil, mas eu sou sozinha aqui. Uhum, E eles, da parte do pai, só tem o pai, a avó e um tio. Então, eu acabo sendo assim, a pessoa que ele tem mais próxima para fazer tudo. Porque se ele tivesse um primo, né? uhum, Como a minha família, assim, que tivesse parte, a gente tivesse parte da minha família, imagina, ele nem ia querer fazer nada comigo na idade que ele tá. Ele ia querer sair com os primos dele, fazer as coisas e tudo. E não é assim, né? uhum. Porque ele não tem aqui primo, como eu cresci numa família enorme, cheia de primo, então a gente tá muito no meio da família da gente, né? Uhum. Então eu sempre meio comparo com isso, do mesmo jeito
que talvez o meu namorado não quer, ou o namorado das imigrantes que estão aqui, querem ser meio, como a gente pode dizer, ah, pressionados um pouco, né? Nós também sentimos isso sendo mãe aqui, porque as Uhum. famílias aqui são muito pequenas, né? Sim, sim. É. Imagino que sim. E, enfim, essas questões, né, de diferenças culturais e a Uhum, aproximação, diferença, para a gente entender também, né, esses aspectos. A Raquel tinha até falado aqui, né, que essa questão da iniciativa é bom para ela, que eles não têm muita iniciativa, porque ela é casada e quando ela vai nos lugares sozinhas, ela se sente à vontade, porque né, pode dançar sem ser abordada. é. Sim, né, aqui tem muito mais essa liberdade de você ir, até mesmo se você está acompanhada, está com alguém. Eu já vi muitos casais também que vão juntos e não tem aquela coisa assim, territorialista que no Brasil Uhum, eu via muitas vezes, sabe, assim, os homens segurando as mulheres, ou uma tensão no ar, ou ninguém pode olhar para o lado, que pode dar uhum. briga, Nem sabe? ligam, né? Exato, e tem briga, tem briga. E aqui não, e eu vejo assim, os casais assim soltos e dançando e se É. divertindo, sabe? E é saudável, é normal. Então, isso foi uma das coisas, assim, primeiro que me chocaram, assim, quando eu fui a primeira vez sair, assim, na noite aqui. Falei, olha que Uhum. interessante, né? É, Cada um tem o espaço e tá se divertindo, tá dançando, e não tem essa coisa de estar é. abordando, tá em E é, cima. e é muito Então, comum ele sair na noite, você sai com as suas amigas, né? No Brasil tem exato, eu ganhei um Vale Night. Um Vale Night? Desculpa, a propriedade da pessoa, aí ele falou uma exato. alforria, esse tipo Sim, de termo que me irrita um pouco. sim, Vale Night. O que é sim. Vale Night? Você tá É. na gaiola, hoje eu abro, toma aqui teu passe. Como se a sua liberdade fosse do outro, né? Porque Ou então aqueles eu. aplicativos. O meu namorado, ele trabalha com tecnologia e eu estudo agora, né? E tem uns aplicativos, né? Que um sabe onde o outro tá. Eu fico, eu fico pensando assim, oi? Né? Sim, sim. É. Você estava falando dessa questão da liberdade, né? Da do Vale Night, e uma vez eu escutei assim, a pessoa me dá a liberdade, né, de fazer. Nossa, interessante, né? A pessoa te dá a liberdade. A liberdade não é sua, então, pertence ao outro e o outro É. está dando a liberdade. Né? Então, é uma coisa que a gente internaliza e acha que é normal. O Léo tá dizendo aqui que o esposo dele era muito fechado e hoje ele se comporta mais como um brasileiro do que como um suíço. Ele fala bastante, cumprimenta com beijos. Aos poucos ele foi mostrando como nós brasileiros somos. Aham. Legal, né? É essa questão desse intercâmbio cultural mesmo, né? De você misturar, né, com o outro. Você pega um pouquinho da cultura do outro, o outro pega um pouquinho da sua e a gente vai se misturando, né? E essa mistura é legal porque a gente vai se entendendo também nisso, né? Porque sem ter essa conexão, sem ter essa troca, né? Sem eu pegar um pouquinho de você, você pegar um pouquinho de mim, é, né? Não vai, né? Então é assim que fica mais gostoso também, porque com certeza, Léo, comenta aí se faz sentido também. Mas você também deve ter pegado alguma coisa dele, da cultura dele, do jeito É. dele também, né? E aí essa mistura que é muito rica, né? É uma Uhum. das coisas mais ricas do se relacionar com É. pessoas de outras culturas, de outros lugares, né? E se aprender assim, uma forma totalmente nova de ser. Então, isso é interessante também para os nossos julgamentos. Às vezes a gente tem Uhum. muitas crenças, muitos preconceitos, né? E aí, quando você chega num lugar que as coisas são completamente diferentes do que você estava acostumado, é uma chance para você abrir, né? Para você expandir, né? Essas crenças, essa consciência mesmo. Então você vê que Uhum. tem N formas de ser, não tem necessariamente um certo e um errado. Tem maneiras, né? Tem maneiras que a gente aprendeu, tem maneiras de se comportar, enfim, e que a gente se identifica. Então, mas É. tem N maneiras, né? Tem É. N formas de ser. Então, olha, tá dizendo que sim, que hoje ele é muito mais direto. Muito direto, é. Isso é uma das características, né? Da, Verdade. sim. E Camila, você, eu queria te fazer uma pergunta. Não sei se a sim, gente pode entrar no tema ou você tem mais algo a acrescentar. Nós temos hoje três nomes, né? tá. Eu não vou falar na psicologia, porque eu sou uma leiga, eu não vou ofender a profissão, porque eu não Aham. vou ficar falando como uma, apesar de nas redes sociais parecer que todo mundo é, né? Todo mundo é psicólogo, mas enfim.
De Tem psicólogo, três, todo mundo tem um pouco, né? tem três nomes baseados em relacionamento, que são o saudável, o tóxico e o líquido. Uhum. O que você poderia nos dizer um pouco sobre essa? Saudável, tóxico e o líquido. É. É, vamos começar por tóxico. Uhum, Então, relacionamento tóxico, né? Se fala muito disso hoje em dia, né? A gente pode ter atitudes, né, que são tóxicas. E uma coisa assim, né? Às vezes a gente busca muito é, falar assim do outro, da relação, mas muitas vezes nós somos as pessoas também que temos atitudes tóxicas, sabe? é. É importante também a gente olhar para isso. A gente pode ser tóxico quando a gente tenta controlar o outro, quando a gente tem ciúmes excessivo, quando a gente diminui a outra pessoa, quando a gente não escuta, quando a gente não respeita, quando a gente tem uma comunicação agressiva, quando a gente grita, Uhum, sabe? Tudo isso é tóxico, tudo isso é ruim, tudo isso pode causar danos aí para a relação, danos psicológicos, né? Dependendo do quanto isso é praticado, do que frequência, com que intensidade, né? uhum, Às vezes, claro, que uma dessas coisas podem escapar aí, podem acontecer. Não é porque uma atitude isolada aconteceu que a relação em si é tóxica, né? Mas uhum, se é uma coisa que é frequente, que acontece sempre, se você sempre se sente diminuída na relação, se o seu brilho assim desapareceu, sabe? Você não tem mais alegria, você sente que você sempre tem que pisar em ovos quando você fala com a pessoa, sabe? Tem medo de uhum. conversar, né? Já encontrei muito isso, assim, muitas mulheres, por exemplo, eu não quero falar porque ele é explosivo, né? Então, ou dá sempre briga, ou ele não aceita, ou ele vira a cara para mim por uma semana. Ou até pode acontecer com homens também, né? Não são só os homens que são abusivos, já. Não, Não, não são. eu costumo dizer assim, tem pessoas que desabafam comigo assim, e aí eu olho e penso assim, nossa, o marido é terrível e ela é um lírio do campo, né? Eu sempre comento com as minhas amigas que quando uma pessoa vem falar comigo, eu sempre olho para ela e penso, eu sempre olho pelas perspectivas assim, será que eu me casaria com essa pessoa? Né? Uhum, Porque, obviamente, tanto das duas partes, viu? Homem e mulher, né? Eu me relaciono com os dois em amizade. Então, tem sempre as duas partes. Obviamente que tem relacionamentos que são muito tóxicos, eu conheço, né? Mas, enfim, já vivi um, inclusive. uhum. E eu fico pensando assim, mas não banalizar um pouco esse termo tóxico, assim? É uma pergunta que eu tenho para te dizer, porque eu vejo assim na internet, né? Eu tenho um filho de 15 anos, eu pesquiso muito como vai ser as relações do futuro. Eu Uhum. fico pensando que o meu filho vai pegar aí por aí. Como vai ser, hein? E eu também ensino ele questões, né? De Uhum. respeitar a mulher e essas coisas. Tem os dois lados, né? Não Depende. é só você falar pro teu filho, meu filho, cuidado assim, 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 mas do outro lado também não ensinar ele a. Que eu sempre digo, machismo ou essas coisas começam em casa, né? O ambiente que a criança cresce que Total. desenvolve certos comportamentos. E mas não assim, porque eu sempre me pergunto, o que é o assim, me dá uma, duas características que você pode falar para alguém que está assistindo que ela diz, talvez eu preciso conversar com meu parceiro, minha parceira, tá tóxico o meu relacionamento. E dois, ou um ou dois que talvez. Porque, assim, por exemplo, eu sou brasileira, né? Você já percebeu. Né? E às vezes eu falo mais alto com meu namorado. E aí depois eu vou lá e falo, desculpa, é porque eu sou assim, eu sou expansiva, Uhum, eu falo, né? uhum. Ele já é mais quietão, mas também quando ele fala alto, assim, aí eu fico, né? Mas isso eu queria entender um pouco. Como é, quando é tóxico, quando. Porque assim, estão generalizando muitas palavras. E você, como Uhum, psicóloga, talvez poderia esclarecer um pouco essa. uhum, uhum. É, essa questão, né, do tóxico, eu não gosto tanto de falar que, assim, a pessoa é tóxica. Eu prefiro falar que tem atitudes tóxicas, sabe? Porque Uhum, uhum, ações e podem ser momentâneas também, sabe? Numa relação a gente pode ter atitudes mais tóxicas, em outra não. Então, assim, é a mesma pessoa, mas depende do que aquela relação
te puxa, que tipo de conexão que você tem, como que o outro, Uhum. né, sintoniza com você nesse aspecto e pega o que também de você, enfim. Mas esse falar mais alto em algum momento, né? Enfim, nós somos seres emocionais, as coisas, né, elas escapam, não é que a gente está sempre equilibrado e vai falar, né, de uma forma que não, as coisas elas vão acontecendo, né? E a gente tem essas emoções assim que temos todas as emoções e todas são válidas. A questão Uhum. é o que a gente faz com elas. Então, quando eu tô com raiva, o que que eu faço quando eu tô com raiva? Né? Então tá tudo bem eu sentir raiva. Eu posso, inclusive, expressar, falar, tô com raiva agora e eu prefiro não conversar agora porque eu tô Uhum. muito no pé da vida, Uhum. sabe? E tudo bem. Ou tô chateada, tô triste. A questão é como que você reage a essas emoções, que lugar que você dá para elas. Isso que vai classificar assim a qualidade também da sua relação. E aí entra Uhum. também autoconhecimento, né? Porque até para você entender o que você está sentindo e para você expressar, você precisa saber, né? Então, o que eu estou sentindo agora? Nomear as emoções é muito importante. Primeiro para Uhum. você, né? Depois para um outro. Falar, eu tô bravo, eu tô irritada, sabe? E Uhum. tá tudo bem eu estar bravo e estar irritada. É uma emoção possível Uhum. e Exato. necessária, ela está sinalizando alguma coisa. Então, o E que ela nós está somos sinalizando? mais de falar, e eles são mais contidos, então fica parecendo que nós que somos as temperamentais, assim, né? Não, falar é necessário, né? O falar é o expressar. Então, eu tô brava e eu vou conversar sobre isso. Agora, a forma de falar importa muito, né? Uhum. Porque falar é super importante. Como eu falo, também. Né? Então, usar uma comunicação não violenta, uma comunicação mais assertiva, né? O que que é uma comunicação mais assertiva? Uma comunicação onde eu não ofendo o outro, não diminuo, eu não ponho ele para baixo, não culpabilizo, não envergonho, sabe? Uhum. Então, eu falo mais de como eu estou me sentindo em relação àquilo que aconteceu. Uhum. Sem falar do outro, sem julgar, sem falar você é uma idiota porque você fez isso. Não, eu Uhum. falo, eu me sinto triste quando você sai sem me dar tchau, por É. exemplo, né? Então é uma forma diferente, porque essa comunicação ela tende a criar mais empatia, né? Então eu Uhum. conecto com o outro, não crio uma barreira, sabe, com o outro, porque quando a gente vai para ofensa, vai para agressividade, a gente se distancia, sabe? Distancia assim os corações mesmo, né? E quando a gente fala dos nossos sentimentos, o outro tende a empatizar com a gente, porque a gente também está Uhum. ali demonstrando uma vulnerabilidade. E a gente se conecta nesse nível de vulnerabilidades, porque isso é o que a gente tem de mais humano, assim, né? Verdade. E E, esse Santo Graal, Camila, que se chama relacionamento? e, Ontem eu tava conversando com uma pessoa do time. A gente tem um time, né? Que desenvolve. Aí, quando chegou nessa pauta, ela virou pra mim: Isso existe? Relacionamento? Eu falei: Nossa, você é tão jovem, tá já falando assim, meu Deus. O que seria esse relacionamento saudável hoje em dia? Assim, quando essa pessoa falou, eu falei: Nossa, será que essa juventude, ele tem 21 anos, de hoje tá tão assim, né? Desmotivada em achar um relacionamento? é, pois existe sim, né? Claro que existe. Então, se a gente acreditar que não, a gente vai se conformar com relações que não são boas, que não são saudáveis e vai Ou achar ficar sozinho, né? que é. Então, na verdade, existe, mas o primeiro ponto é a gente estar olhando para a gente, né? Porque quando você está olhando para você, primeiro que você vai conhecendo assim, seus traumas, a gente traz padrões, né? De familiares, sabe? Da relação dos nossos pais, da forma com que a gente foi amado na nossa infância. Às Uhum. vezes foi saudável, às vezes não foi. E tudo isso vai influenciar na nossa forma de se relacionar. Então, primeiro é olhar para isso, sabe? É você estar olhando para você, para repetições, né, que você vive. Então, se todas as relações acontecem sempre o mesmo tipo de coisa, tem a mesma dinâmica, então isso quer dizer alguma coisa, isso é algo seu, que você está tentando ali compensar, curar, né? Então, entender o que, que é que tem ali seu. Porque uma vez também que você vai olhando esses aspectos e você vai sanando eles, vai tratando, você também tende a atrair relações mais saudáveis, Uhum. né? É. Então, uma pessoa mais saudável vai atrair outra mais saudável, vai identificar quando É. ela não tá, E né? também
acho que tem um pouco a ver com as expectativas, né? Eu teve é um comentário, não é uma crítica. A Aham. Gabriela Pugliese, né? Ela é uma Instagram, ela é bem famosa por ter seu corpo considerado perfeito, good vibes, essas coisas, e agora foi descoberto que o marido dela traía muito ela, né? Ela expôs isso, porque ele defamou ela e ela mesma expôs. Então, acho que tem também, não todo mundo, de novo, não generalizando, mas essa geração nova é criada nas redes sociais, assim, né? Meio que a realidade para eles parece ser um pouco aquilo. E não tem uma idealização, um pouco, assim, das É. relações? Desculpa, tô me recuperando de uma Ah, gripe. eu também. É, tem sim. Tem uma coisa assim, né? Que também hoje as coisas são mais rápidas, né? Como diria o Bauman, líquidas, né? Então, É, muito rápido. A internet também deu essa velocidade, né? Para tudo. As gerações mais novas também. O próprio Tinder, né? Então, assim, tem ali um monte de gente. Não deu certo, eu vou ali e tem uma gama de pessoas para eu escolher. E amanhã já tem um encontro, se quiser, sabe? Então, é, tudo faz com que a gente, às vezes, tenha menos tolerância para as relações, sabe? Tenha é. menos para as frustrações, porque relacionamento também é construção, né? O relacionamento ele precisa ser construído e para isso precisa de uma dedicação, de um comprometimento, né? Do enfrentar o dia a dia, as frustrações que tem, do desenvolver diálogo. Né? O diálogo é a base para a relação, quando as coisas não estão funcionando. Então, vamos conversar. E como que a gente conversa também é importante, né? Uhum. Ou a gente se ouve. A gente, né, conversa como inimigos ou a gente conversa como se tivesse um problema e a gente precisa resolver juntos, né? Então vamos se escutar, né? Então hoje em dia as pessoas às vezes não têm paciência, né, de chegar nesse ponto. Então já abandona antes, começa a ter problema já, tchau, né, próximo. Uhum. Então, e aí isso que torna as relações mais líquidas, né? E isso é ruim Uhum. pra gente, porque a relação amorosa romântica, enfim, os relacionamentos íntimos, né? Até mesmo relação com amigos, se é uma Uhum. relação profunda, é uma relação íntima, é um ótimo campo para a gente se reconhecer, se ver e se desenvolver. Uhum. É muito mais rápido a gente se desenvolver através de uma relação, porque ali é um espelho nosso também. Ali você vai ver padrões seus, você vai ver é, carências suas, inseguranças Uhum. suas, e é uma oportunidade também de você olhar para esses aspectos e curando isso também, né? Uhum. Então, e se não der tempo para isso, para você conviver, para você reconhecer, né, tiver um outro ali que também tenha essa disponibilidade, a gente simplesmente fica pulando. E aí só pular, 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 É. não vai ser o suficiente para a gente desenvolver essas características que é necessárias para a gente ter uma relação saudável, né? Respondendo até a pergunta da Raquel, se existe uma relação que não é tóxica, né? Então, claro que sim, né? Existe sim, mas é isso, a gente precisa de certos skills para uma relação ser boa e ela funcionar de forma saudável. E a gente precisa desenvolver esses skills. Então, tá conscientemente disponível e disposta e disposto a desenvolver. É porque hoje tudo. Quando nós começamos a falar sobre o que iria ser falado na live, eu comecei a pesquisar um pouco sobre o assunto Uhum, e um texto me chamou a atenção em que é um pouco isso. Hoje tudo é muito express. Você quer comer? Vem na porta. Você uhum, quer uma roupa? Você pede na internet. uhum, Então, eles não têm. Assim, eu converso isso com meu filho também. Que relacionamento humano é diferente, né? Principalmente dependendo uhum. do relacionamento. É uma construção, né? Ninguém é só tóxico e ninguém também é só líder do campo. Já que Uhum. é para falar das É. famosas ditas. Então, eu sou de uma geração, eu sou uma senhora de 40 anos, eu costumo dizer. E eu tenho um pouco. Eu tenho dificuldade de lidar com essa nova geração, porque eles são assim, no trabalho, até na vida pessoal. Tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser rápido e perfeito. Uhum.
sim, né? é, O exato. meu filho é assim um pouco. E trabalhar, trabalhar essa paciência nessa geração de hoje é um desafio. Até quero um dia falar sobre isso com você, se Uhum, possível. sim, Porque eu confesso, eu sou uma mãe perdida. Eu tento fazer o meu melhor, mas não é criticando a novela, acho que eles têm coisas maravilhosas também, não tô aqui pra, né? Mas nessa questão de sentimentos, e quando o Bauman, acho que fala das relações líquidas, é meio isso. Ele, inclusive, teve um vídeo que eu li, ele fala que o Tinder é um açougue, né? Tá lá a carne, você fala, não, sim, é. Essa é a impressão que eu tenho. O tempo que eu fiquei solteira, né? Eu entrei no Tinder e eu olhava assim, eu pensava. É legal, assim, até a gente pode fazer um dia uma livezinha um pouco ver os perfis do Tinder. Ah, tem que comentar, né? As pessoas estão aí nesse. E aí, realmente, você não deixa de ser um açougue. Ontem eu fiquei pensando, você vai passar. Esse eu não quero, esse sim. Não. Ah, não, tem barriga. Ai, né? Ficou uma coisa meio. E aí sai, né? Não tem. Porque assim, não estou dizendo que na nossa geração, obviamente, foi outra situação, na geração da nossa mãe, outra, e da nossa avó, então, nem, né? Nem comentamos. Mas eu fico imaginando, se você sai a primeira noite, já se envolve fisicamente, aí não gostou, não se vê mais. Sendo que eu acredito que uma relação, tanto sexual quanto física, demora para se construir, né? Não é assim. Eu não acredito que ninguém faça assim a relação sexual perfeita na primeira noite, né? uhum, Tem uma construção também de emoções e tudo. É uma, assim, uma coisa que eu acredito. é. Posso ser um museu das emoções, talvez. Não sei. Sim, acho que essa questão do Tinder, né, é muito controversa, né? Porque ao mesmo tempo que tem a questão da velocidade, da rapidez, de um cardápio, né? Tem um monte de gente ali, é rápido e tudo. Tem uma coisa, uma objetificação mesmo, né, da pessoa, porque é isso, você vai olhar só uma primeira imagem, primeira aparência, e assim, a média é de 3 segundos para você tomar uma decisão. É. E a Né? troca de nude, né? Eu não vou falar muito, minha mãe tá na live ainda. Nunca mandei nude. E é verdade esse bilhete. Então, mas são outras formas de se relacionar, né? Ao mesmo tempo, tem muitos namoros que surgem do Tinder, tem muitas pessoas interessantes, né? Tem muitas pessoas buscando, de fato, relacionamentos no Tinder, tem pessoas que casaram com pessoas que conheceram no Tinder. Então é controverso por isso, né? Porque ao mesmo tempo que tem essa coisa assim da velocidade, dessa objetificação e de tudo meio líquido e Uhum, superficial, depende da intenção também de quem está usando, né? Depende do quanto uhum. você está afim, né, de fato encontrar alguém que você queira ter uma relação mais do que só uma relação Mas, ó, casual, sexual de uma noite, né? É, e hoje tem isso, né? Tem essa exposição maior também. Então, enfim, para quem serve, serve, sabe? Eu acho é, que, né, são os novos tempos, de fato. Então, as coisas é, mudaram. O relacionar mudou, como você falou, a forma com nossos avós, as nossas mães, a nossa, do meu sobrinho que estava aí na live, não sei se ainda tá, Gianluca, meu amor, tem 12 anos, sabe? não, Assim, a forma que ele se relaciona hoje, vai se relacionar, é totalmente diferente da é. forma com que eu me relacionava quando eu tinha 12 anos. Então, Mas você acha que mudou muito, Camila, da nossa geração para essa? Essa questão de se relacionar? mudou. Ai, E Camila, não fala isso. Eu tenho um filho de cima. eu acho que Eu acho que é importante. Alguém mandou uma pergunta aqui. Relação tóxica e machismo tem muita relação, tanto machista, homem quanto mulher. Aham. Sim, é. Esse a gente pode falar numa próxima live sobre Uhum, e uhum, machismo tóxico, né? sim. Acho que é um Boa tema. pergunta, Monique. Obrigada por perguntar. Aqui, ó. É, é. Ela falou muito bem. Sim, exato. As mulheres também são machistas, né? Então, Então, a sociedade ela é machista. Então, não é porque é mulher que não é machista, assim como o feminismo é para todo mundo, né? Inclusive para os é. homens.
nós deveríamos ser feministas, né? Buscar uma relação mais igualitária entre homem e mulher, né? Não onde o homem tá acima, enfim, tem o poder ali, e a mulher não, né? A mulher enfim, subjugada, subestimada na relação. Mas, então, sim, as mulheres, não sei se é isso exatamente que você quis dizer, Monique, mas sim, o machismo pode vir das mulheres também, né? Nós recebemos uma criação machista, né? Eu É. tive uma criação machista, por exemplo, inclusive da minha mãe, que também recebeu uma criação machista, da minha avó, né? Então, é uma questão de desconstrução para todos nós, né, enquanto sociedade. E tem... Eu, não, desculpa, te interrompi. Não, pode falar. É porque também, Camila, assim, eu acho, mais uma vez falo como mãe, tem muita informação para essa geração também. Uhum, Eles têm tempo de absorver. Eu acho que, assim, tem muita informação, cada um compacta na sua bolha as informações e solta na internet, que é onde eles estão, no TikTok, no Instagram, no Facebook, né? Nos blogs da vida, nos uhum, YouTubers, né? Que falam. uhum. Eu vejo YouTuber de 15 anos falando sobre relação. Assim, com 15 anos eu ia na igreja com a minha mãe. Então eu acho que também a geração dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, como você falou do seu fofo, também tem muita informação para assimilar, né? E aí acaba tendo uma dificuldade de saber o que é certo e errado. É essa a impressão que eu tenho. Sim. Também pouco nessa. Tem muita informação e ainda não tem a vivência, né? Uhum, Então, a exato. quantidade da informação é muito maior do que a experiência ainda. E a mãe e o pai nunca é referência. O Google sempre sabe melhor, é o que eu digo aqui em casa. Sim, essas gerações vêm criando paradigmas, né? Acho que eles vêm para mudar muitas coisas. Mas Uhum, uma das coisas que precisam ser trabalhadas é com certeza essa questão da paciência e da frustração, que eles não têm é, paciência e não têm muita resistência à frustração, o que faz com que a coisa fique mais difícil de ser desenvolvida. Se a gente uhum, não sabe que tem que passar por certas coisas, enfim, é, ter ali, né, essas aptidões que a gente estava falando antes, para poder desenvolver uma relação mais saudável. Ou a gente vai ter relações mais tóxicas, né? Ou a gente não vai ter relação, vai ficar passando de relações rápidas para relações rápidas, sem se aprofundar, sem dar tempo, né? De vivenciar de fato ali uma relação mais profunda com alguém. E tem também essa questão do online só, né? Eu sempre, vem aí agora o metaverso do Mark Zuckerberg, onde se cria mundos, né? Já existe, na verdade. Uhum. Eu que trabalho, eu quero fazer uma live com você sobre esse tema de mundos digitais. Assim, eu vou te mandar umas pesquisas que eu tô lendo, assim, porque eu trabalho com avatar e tudo na escola Sim, que eu faço. sim. E eu tô começando a pensar que eu tenho que sentar com meu filho e conversar. Uhum. Porque essa é a questão também desses mundos assim digitais, onde eles criam mundo, esses jogos, essas situações onde eles criam mundos da maneira deles, né? E aí depois como é para se relacionar com o outro. Também adultos, não só os adolescentes, Uhum. Sim. né? É. A Emília até falou aqui, né, que influencia muitas relações, o que influencia muito nas relações hoje são as redes sociais. Uhum. Exatamente, né? Porque as pessoas só mostram as coisas boas, exato. Exato. E criado um mundo à parte, né? Um mundo editado, onde a gente coloca o que a gente quer, da forma que a gente quer, com as cores que a gente quer, com o fundo que a gente É. quer, literalmente e simbolicamente, né? Então, é um mundo. Opa, me mexi aqui. Então, é criado um mundo, assim, que é um mundo paralelo, que pode ser, assim, um mundo de ilusão mesmo, né? É. Então, e que cria muita Causa ansiedade, uma cria fobia de muita. sair depois para o mundo real, né? Sim, e que cria e aumenta, né? Ansiedade, depressão. Então, Uhum. sim, bastante cuidado com isso, com certeza. Olha só, já voou nosso tempo, já tá dando uma. Voou, sim. Nem Mas acredito. falamos bastante, assim, foi uma live rica. Porque né, se a gente focou mais em um assunto só, eu acho né, fica É, rende mais, porque a gente pode falar mais de sim, relacionamentos, desses aspectos exato. interculturais e das relações, né, saudáveis, relações tóxicas. O Thiago está perguntando, Ti, vai ficar salva sim, inclusive é a primeira live Vai. que eu estou fazendo. E Ah, como é, convidando você, né? Me fugiu a palavra aqui. Mas enfim, então eu vou ver como é que eu salvo aqui, espero que dê certo. vai dar certo, assim, imagina. Foi um Sim. prazer estar aqui com Um você, prazer também, né? obrigada. Nos Obrigada. encontramos aí em janeiro.
Em janeiro temos outra. Temos aí um Aí, ano aí mês. bem positivo para falar aqui na- nas lives aqui. Você já é cadeira cativa no nosso time. Todo mundo gosta muito de você quando nós estamos aqui trocando e-mail, fazendo as pautas com o time. Eles, ai, a Camila vem, ó. E as minhas amigas também falam lá no grupo, ah, Camila Obrigada, amiga. Obrigada é maravilhosa. pelo convite. E vamos estar aí. Uma vez por mês a gente vai vir aqui conversar. Espero que vocês Conversar, tenham. vamos, né? Sim, obrigada a quem estava aqui com a gente, acompanhando, pelo tempo de Pelos vocês, comentários, pelos bem. comentários, exato. O pessoal estava bem participativo hoje também, gostei A muito. menina, só uma a coisa da menina, alguém comentou assim, se eu me separar, eu não sei nem a cor da capa do Tinder. Eu não te recomendo o Tinder, tem aplicativo. Melhores. É, o Tinder só tem rapaz de Gostos. 25 anos, acredito que tá um pouco acima do sarrafo. Vamos fazer uma live falando dos aplicativos, então. A gente vai fazer uma. Eu já estou produzindo uma pauta sobre isso, eu tenho que te mandar, mas eu não vou falar agora, porque vai me dar uma crise de riso na live aqui e as pessoas vão achar que eu tô louca. Mas já está fevereiro, mês dos namorados aqui no hemisfério norte. Eu já vou falar o nome o golpe tá aí, quer quem quer. Todo mundo sabe que o golpe tá aí. Vamos ficar espertos para não cair. É isso. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente ir. Eu aperto o xizinho aqui, vai vir a opção se eu quero gravar? Você vai desligar a live. Tá. Aí ele vai te perguntar, você quer salvar? E você sabe, Ok. já vai cair na tua linha do tempo do seu Be- Instagram, tá bom? Um bom sábado para você. Gente, obrigada. Um beijo aí para seus coelhinhos e a Beijo, sua. gente. Até, valeu. Tá? Um beijo. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.